Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. Hoje nós temos um cenário novo. Na última aula tive um contratempo, tive que gravar na casa de uma pedagoga e achei muito lindo o cenário dela. Falei, e ela se compadeceu dessa pobre advogada e fez um pra mim. Olha, agora nós temos tulipas, olha que lindo. Vamos lá. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a democracia. É um palavrão, né? Grandona essa palavra. Vamos lá. Democracia vem lá da cultura grega. Democracia é um termo grego que significa democratia. De demos, que significa povo, eu, você, e kratia. Kratia é força, poder. Ou seja, eu, você, o povo temos o poder. Isso nesse tipo de governo que se chama democracia. Então é o poder do povo, é o regime de governo em que a soberania é exercida pelo povo. É assim no sistema presidencialista, onde o presidente é o maior representante do povo. O presidente, então, ele nos representa a nossa vontade. Todas as importantes decisões políticas estão com o povo, que elege seus representantes por meio do voto. A democracia é como nós nos organizamos. Para vocês terem noção, lá na Inglaterra, por exemplo, eles têm uma rainha. Olha, gente. Deixa eu botar aqui. Pronto, nós temos uma rainha. Lá é chamado de monarquia. Monarquia porque o poder está na mão de um. E aí, na monarquia, a rainha, ela é soberana, é ela quem manda em tudo. Tem primeiro-ministro, lá eles têm também como se fosse a nossa Câmara dos Deputados, onde eles criam as leis. Mas o voto final sempre é da rainha. Ela é soberana lá. E aqui, por o poder ser do povo, para o povo e pelo povo, o que acontece? A gente pode trocar os presidentes, a não ser que a gente vivesse em um governo totalitário. Totalitário é o poder total na mão de um, que também é conhecido como ditadura. Mas a gente vai chegar lá, porque nós vamos estudar todo o processo eleitoral, mas é bem divertido, vocês vão gostar, pelo menos os outros quintos anos gostaram bastante. É divertido na sala de aula que a gente vai debatendo, a gente vai vendo a história, e vocês vão ver que a história ela se repete e muito. Vamos lá, voltando para nossa democracia. Nada de coroa. Aqui nós temos faixa presidencial, tá bom? Dá licença. Vamos lá. Então, nesse sistema político, o poder é exercido pelo povo através do sufrágio universal. Palavra difícil, né? Sufrágio universal significa o quê? Que significa poder eleger alguém para te representar, ou seja, votar, e poder ser eleito, receber votos. Aqui nós temos o sufrágio universal, porque nós votamos e também poderemos ser eleitos, ser votados. Então, essa coisa de receber, por isso é universal, porque é todos. Claro que cada cargo tem uma idade, a gente não pode assumir cargo tendo menos de 18 anos de idade, no caso de vereadores, por exemplo. E aí tem as faixas etárias, tem as características para assumir cada cargo. O presidente do Brasil, ele tem que ser brasileiro nato, ele não pode ser naturalizado, ele tem que ter nascido aqui no Brasil, por exemplo. Então, cada cargo vai ter as suas características ali, tá bom? Mas, no geral, todo mundo pode votar e ser votado. A gente vai chegar ali em algumas características dessa questão de votar. Vamos seguindo. Então, sufrágio universal é o direito de votar e ser votado. Para votar, você precisa fazer, agora sim, para você votar. Aí, quando você vai para votar, aí você vai virar cidadão. Vamos ver como é que a gente vira um cidadão. Até então a gente é sociedade, a gente é povo da nação. A gente tem direitos a criança tem direito a crescer, se alimentar, criança tem direito à educação, tem direito à saúde, mas ainda não é cidadão.
Porque a diferença entre povo, sociedade e cidadão é justamente esse documento aqui, que é o nosso título de eleitor. Com o título de eleitor, nós podemos votar. Isso quer dizer que nós temos voz ativa na sociedade. E aí, quando você tem voz ativa, você é chamado de cidadão, porque você participa das decisões do governo. Como assim, tia? Eles não vieram nunca aqui perguntar pro meu pai e pra minha mãe o que eles querem que faça? É porque o seu pai e sua mãe escolheram um representante, escolheram governador, escolheram presidente, senador, deputado, e aí esses representantes fazem a vez de dizer a opinião dos seus pais. Por isso que é importante você escolher alguém que tenha a opinião parecida com a sua, porque ele vai ser a sua voz, né? Vamos lá. Então, primeira coisa para você poder votar, ser um cidadão, é fazer o alistamento eleitoral. É só você ir até um tribunal eleitoral, tem um tribunal eleitoral regional. Então, em cada região ali, aqui no Distrito Federal, em cada cidade, nós temos o nosso centro ali, o nosso Tribunal Regional Eleitoral. Aí você chega lá com seus documentos, comprovante de residência e fala assim: eu quero me alistar, eu quero ser um cidadão, ter voz ativa na sociedade, no meu país. E aí você leva os documentos. Você precisa ter pelo menos 16 anos. É o mínimo para você fazer o seu alistamento eleitoral. E ser brasileiro nato ou naturalizado. O que é isso? Nato é aquele brasileiro que nasceu aqui no Brasil. O brasileiro naturalizado, ele não nasceu aqui no Brasil, mas ele mora aqui há muitos anos e aí tem as regrinhas para a pessoa ser considerada um brasileiro naturalizado. E aí ele vai ser considerado como brasileiro. Tem que ter, no mínimo, morar aqui há pelo menos 10 anos, ou então ser descendente de brasileiros, e aí vai pedir a nacionalidade. Então vai pedir para ser brasileiro mesmo não tendo nascido no solo brasileiro, não ter nascido aqui na nossa terra. A pessoa pede: eu quero ser brasileiro, que esse povo é muito alegre. E aí ele pede para ser naturalizado. E quando ele é naturalizado, ele é considerado brasileiro. Com isso, ele tem direitos e deveres. Dentre eles, o direito de votar e o dever de votar assim que ele se alista. Porque o voto aqui no Brasil é obrigatório. Mas tá bom, a gente não tinha nem o voto, né? Aí depois ele passou a ser obrigatório, depois deixou de ser. Hoje ele é obrigatório, mas a gente vai falar de tudo isso com calma. Vamos lá. Não pode ter condenação criminal que ainda não foi cumprida. O que é isso? A pessoa falar, cometeu um crime, deveria estar preso, deveria ter cumprido a sua pena lá pelo seu crime, e aí a pessoa não cumpriu, está foragido, ainda não está quite com a sociedade, com a justiça. Essa pessoa não pode tirar o título de eleitor. Está cumprindo ou não ter prestado serviço militar obrigatório. Meninos precisam ir lá se apresentar nas Forças Armadas. E aí, você vai se apresentar, se você for servir, você vai ter lá vai servir o tempo. Ou então, se você for dispensado, vai ter sua reservista, você vai receber um documentozinho dizendo que você foi lá, se apresentou, independente de você ter sido escolhido para servir ou não, mas você tem que ter se apresentado. Isso com 18. Se você tirar o título de eleitor antes dos 18 anos, você precisa apresentar o documento de serviço militar obrigatório? Não, porque você ainda não vai ter tido idade para se apresentar nas Forças Armadas. Você só se apresenta aos 18, mas você pode tirar o seu título de eleitor aos 16. Então ainda não chegou o tempo. É como se ele tivesse pedido carteira de motorista. Carteira de motorista você só tira aos 18. Você não tira antes disso. É proibido tirar antes disso. Então você não se apresenta para o serviço militar antes dos 18. Então, se você tirar o seu título de eleitor aos 16, você não precisa apresentar sua reservista ou a comprovação de ter servido às Forças Armadas. Tá bom? Agora, se você fez 18 anos,
você só tira o título de eleitor depois de ter se apresentado lá para o serviço militar obrigatório. Outra coisa que é obrigatório aqui no Brasil, viu? Além de votar, é se apresentar. Para os meninos, né? Meninas escaparam, porque as meninas entram só como tenente, já entra grande. Tô brincando. Vamos lá. Mas tem algumas leis, algumas estão correndo atrás aí de poder servir igual aos meninos, porque é uma excelente carreira. Vamos lá. Quando a pessoa tira seu título de eleitor, se torna, enfim, um cidadão. Alguém com voz ativa na sociedade, capaz de contribuir com sua participação na vida política, econômica e cultural da sociedade. O alistamento é obrigatório para maiores de 18 e menores de 70 anos. Então, quem tem mais de 70 anos não é obrigado a votar. A minha avó vota até hoje, ela fez 76 e ela continua votando. Ela chega no meu pai, meu filho, o que a gente vai votar esse ano? Vamos lá votar. E aí continua votando. Mas ela gosta, ela sempre tá observando tudo e ela gosta de ter voz ativa. E nessas últimas eleições foi muito interessante por causa desses movimentos que tiveram nas eleições. Muitas pessoas tiraram o pozinho lá do título de eleitor e saíram e foram votar. Muitos cidadãos com mais de 70 anos foram às ruas, ou foram às escolas, né? Votar lá, dizer a opinião deles através das urnas, dizer em quem eles confiavam, em quem que eles acreditavam e quem que eles queriam para os representarem. Então, algo muito interessante, assim, até amigos conhecidos meus que moram no interior, nunca tiveram muito interesse. Nessas últimas eleições, houve um movimento muito grande que as pessoas começaram a se importar mais, elas viram o impacto que tem você escolher alguém para te representar e o que isso pode fazer de diferença na sua vida, né? Então, é chamado de facultativo. O voto que a pessoa pode fazer se ela quiser. É facultativo para os jovens entre 18 até entre 16 até 18. Completou 18, é obrigatório. E para maiores de 70 anos e analfabetos. Analfabetos, por algum tempo, eles tiveram que votar, depois eles foram proibidos de votar e hoje o voto para eles é facultativo. Então, quem é analfabeto e quer votar, pode votar, mas não é obrigado. Mas a gente vai entender um pouco mais disso conforme a gente for estudando o nosso processo eleitoral, vocês vão entender por que os analfabetos eles tiveram um grande peso e importância aí no nosso processo eleitoral. Por isso que eles tinham o direito, depois perderam o direito, depois conseguiram o direito. Conforme o governo que está no poder vai vendo a importância daqueles eleitores e aí vai dando e tirando direitos. Vocês vão ver, é uma novela mexicana a história do nosso processo eleitoral. Vamos lá, então. Uma das principais funções da democracia é a proteção dos direitos humanos fundamentais. Quais são eles? Como as liberdades de expressão, de religião, igualdade e a proteção legal. O que é isso, gente? Hoje a gente tem na nossa Constituição Federal a nossa liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, religião, cada um pode acreditar ou não acreditar no que quiser. Ao fato de sermos um país laico não quer dizer que somos um país ateu, que não acredita em nada. Quer dizer que nós somos um país que não tem uma religião oficial, então cada um tem a liberdade de escolher o que quiser seguir. Igualdade e a proteção legal é o direito de você ter coisas. Quando você vive um país totalitário, ou seja, que o poder está na mão de um só, ninguém tem proteção legal. Se aquele ditador achar que a sua casa fica em um ponto estratégico, algo que seria importante para ele, ou ele simplesmente achou bonita, ele é o dono de tudo, ele vai lá e tira a sua propriedade. Então, o poder totalitário não tem proteção legal.
na democracia, nós temos essa proteção. Por quê? Os nossos representantes, eles são trocados até, no máximo, 8 anos, eles têm que ser trocados. Isso faz com que a gente tenha mais segurança para essa pessoa achar, não achar que o poder é dela. Ele está no poder, ele está à frente, ele está representando o poder, que é de quem? Do povo. Mas o poder não é dele. Diferente de um ditador ou de um rei, em que o poder está na mão deles enquanto eles viverem. Inclusive, esse poder geralmente passa até de pai para filho. Enfim, né? Vamos lá. Os cidadãos têm os direitos expressos, ou seja, escritos, e o dever de participar do sistema político que vai proteger seus direitos e a sua liberdade. Então, até o fato de termos uma Constituição, os nossos direitos estão escritos ali na Constituição, isso nos dá a garantia desses direitos. Quando entra um poder totalitário, esse poder ele não está escrito na Constituição. Então teria que acabar com essa Constituição e criar uma nova para essa pessoa ter o poder que ela quer ter. Então isso colocaria em risco todos os direitos alcançados até aqui. E alguns direitos nossos são chamados de cláusulas pétreas. Isso porque lembra pedra, algo que é difícil de remover, difícil de retirar. Isso porque alguns direitos nossos, como direito à liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, direito à saúde, direito à vida, esses direitos, eles são fundamentais para a nossa existência, para a nossa vida no dia a dia. Então, eles têm que ser difíceis de serem tirados mesmo. Hoje em dia, eles estão discutindo sobre as fake news, que são as mentiras ou não, que são contadas por aí, principalmente pela internet. E as pessoas não têm respeitado o direito à resposta. Porque a liberdade de expressão, que é a manifestação do pensamento, ela é livre, mas a pessoa tem que dizer quem é, ela não pode ser anônima. E também nós temos o direito à resposta, que é equivalente ao agravo. O que é isso, tia? Acabei de falar um juridiquês bem difícil, né? Isso quer dizer que nós temos o direito de falar aquilo que pensamos, manifestação do pensamento. Mas nós temos que dizer quem somos, a gente não pode fazer isso sem dizer quem que tá falando, de quem que é aquele pensamento. E se eu ofender alguém com aquele pensamento, essa pessoa tem o direito à resposta. Ou me responder, dizer, olha, isso que você está dizendo aí não é verdade. Ou processar de alguma forma. Ou digamos, se foi uma notícia. Uma notícia lançou uma mentira no jornal. E aí quem foi prejudicado por aquela mentira tem o direito de tomar o tempo naquele mesmo jornal e ter a sua resposta. Então, esse direito à resposta aí, que seria o controle para que as pessoas não saíssem falando mentiras, eu acho que ele não está sendo muito respeitado. E aí a nossa liberdade de expressão, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E é um direito nosso. E não vamos entrar em polêmicas. Vamos lá. E aí, esses direitos eles estão escritos justamente para serem difíceis de serem tirados. E aí, para retirar algum desses direitos, é preciso que a Câmara dos Deputados reúna com o Senado, aí todo o Congresso Nacional com o presidente, e aí vote nas duas casas para ter a alteração. E é voto assim de tipo... Quase 100% tem que querer aquilo para conseguir fazer uma alteração numa cláusula pétrea, para que justamente não seja fácil de tirar esses direitos nossos. Quando a gente é cidadão, quando a gente está ali olhando, observando, escolhendo quem vai nos representar, ou nos voluntariando para sermos representantes do povo, representante de turma, para ser vereador, para ser prefeito, a gente precisa de pessoas boas. Então, uma pessoa que acha que pode fazer a diferença, é importante que essa pessoa vá e se apresente para tentar fazer a diferença. E nós, como cidadãos, a gente tem que ficar de olho nessas pessoas, tem que ficar para poder ver se eles estão realmente fazendo aquilo que a gente queria fazer. Quando a gente escolhe um representante, a gente escolhe alguém para fazer aquilo que a gente queria fazer se a gente estivesse naquele cargo, né? Então é alguém que defende os nossos ideais, nossas vontades. Então é muito importante a gente estar sempre,
de olho aberto, e é assim que a gente é um cidadão atuante dentro de uma democracia. Vamos lá. Vamos ter também uma atividade para vocês responderem no caderno de vocês, umas perguntinhas aqui. Vamos lá, o que é democracia? Como exercemos a democracia? O que é sufrágio universal? Quais os requisitos para que a pessoa se torne um cidadão? E, por último, qual é uma das principais funções do sistema democrático? E na próxima aula a gente vai continuar falando, a gente vai falar desde o início, para a gente poder entender direitinho como surgiu o nosso processo eleitoral. Um beijo, até a próxima aula.